Bem-vindos ao canal Fontes de Oração. Livro Dinamize Sua Capacidade, capítulo 3, de autoria de Masaharu Taniguchi. Criar tesouros a partir de refugos. Oração da vida própria. Fecho os olhos e concentro-me profundamente no meu Tissou, que é o ser real. Meu corpo está brilhante, preenchido que está pela vida de Deus. A vida de Deus é infinita. Logo, por mais que estude, não me canso. Estou sempre pleno de vitalidade e sou a própria saúde. O homem que ocupa a posição de primazia entre todos os seres viventes domina a todos. O tesouro existente no lixo. Um homem mundialmente famoso, chamado John Ruskin, estava um dia andando pelas ruas de Londres com um amigo. Fumaça, poeira e nevoeiro cobriam a cidade. Que vida melancólica não devem levar os habitantes daquela cidade. Como seria bom se essa fumaça, essa poeira não existissem em Londres, murmurou seu amigo. Por que você as maldiz? É como se nós estivéssemos andando por entre diamantes e pedras preciosas. Essa fumaça, essa poeira, como podem ser diamantes e pedras preciosas? Essa fumaça é carbono, respondeu Ruskin. Pressionando-o sob uma elevada temperatura, transformar-se-á com certeza em diamante. Nesta poeira há muitas substâncias iguais às que compõem as pedras preciosas. Se tivermos êxito em solidificá-las, obteremos pedras preciosas de infinita beleza. A vitória da ciência é a vitória da mente. Tudo isso não é piada. Hoje a ciência, apesar de não ter tido êxito em obter diamante pressionando carbono numa elevada temperatura, já obteve vitória em criar pedras preciosas artificiais, quase indistinguíveis das naturais, a partir das substâncias semelhantes às da poeira. No Japão, obteve-se êxito em extrair gasolina pela liquefação do carvão. É do conhecimento de todos que aquele feio alcatrão de hulha se transforma em corante anilina de muitas cores maravilhosas. Deixar simplesmente escapar a fumaça enquanto se queima o carvão torna o ar impuro enquanto o utilizam como combustível. Serão logo coisas do passado. Daqui por diante poderá ser aproveitado para inúmeras produções industriais. Óleo, corante, compostos explosivos, adubo, cimento, têxteis. Com o gás carbônico que escapa ao queimarmos algo que sai quando nós expiramos, pode-se obter monóxido de carbono. O mesmo pode acontecer com subprodutos de uma produção de soda, pois, provocando-se uma ligação adequada do hidrogênio que sobra, pode-se conseguir metano, benzol e gasolina. Dr. Kitsushi Nishida, professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Kyushu, pegou o líquido resultante da produção de polpa, sem utilidade alguma, até mesmo chamado de líquido satânico, e, acrescentando-lhe cal, filtrou-o. Fermentando-o, obteve êxito em produzir álcool em abundância. Secou o resíduo que disso resultou e, acrescentando-lhe hidrogênio, obteve gasolina. Do que antigamente era considerado lixo, hoje nada mais existe a ser jogado fora. Dr. Ishikawa, pesquisador químico, teve êxito em extrair da salmoura que saía justamente com o gás natural de Okita da província de Chiba, um produto medicinal chamado iodo. É verdadeiramente uma vitória da ciência. O gás natural dessas redondezas emanava de há muito tempo. Foram encontradas citações dizendo que a sua existência data de 700 a 800 anos. Não havia sido aproveitado porque a mente humana estava adormecida. Hoje, dia a dia, está crescendo o valor do gás natural, não só na indústria química de petróleo, mas também como combustível no lar, combustível no carro, como gás engarrafado. Na Seisho no Ie não se despreza a ciência. Deus nada criou em vão. Quando o homem põe em funcionamento a sua inteligência,
Nada existe que seja inaproveitável. A ciência é uma arma que a mente humana inventou para que a força espiritual passe a dominar a matéria e transformar a matéria de acordo com a sua vontade. O poder científico é uma vitória da força da mente humana. Não existe ciência para o macaco ou para o cão, nos quais não há desenvolvimento da força mental. A força da mente produz 1 milhão de pessoas semelhantes à espada Masamune. Antigamente pensava-se que o adestramento constituía-se em habituar as mãos e o corpo a executar algo, mas só com isso pouca coisa se consegue fazer. Pode essa singular pessoa adestrada realizar bom trabalho, mas não pode executar o trabalho senão de uma pessoa. Atualmente, a produção é feita em massa e a economia é uma competição internacional, diferente da época em que se lutava a espada, um contra um, após se identificarem, sou fulano de tal habitante de país tal. Mesmo sem citar foguetes que levam explosivos e os satélites artificiais, vivemos numa época em que metralhadoras com alcance de vários quilômetros fazem voar enorme quantidade de balas, mais de 600 por minuto. Já não serve aos propósitos odiernos um único perito Masamune para criar algumas dezenas de fabulosas espadas. Constantemente, em alguma parte do mundo, há homens lutando entre si, usando algumas centenas de instrumentos bélicos com capacidade de inutilizar os efeitos de projéteis comuns. Na época atual são necessários projéteis da mesma qualidade de espadas Masamune, excelentes, capazes de facilmente cortar ferros. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha desejou saber por que a espada Masamune cortava tão bem, e após obtê-la, estudou-lhe a composição. Viram então que na espada havia alguma porcentagem de metais chamados tungstênio e molibdênio. Masamune, por meio de adestramento, havia concebido sem aperceber-se a vontade divina e colocara na espada matérias que a tornaram mais forte que as outras. Depois disso, pela combinação de tungstênio e molibdênio, a Alemanha conseguira fazer com que qualquer pessoa pudesse amplamente criar espadas que antigamente só Masamune fora capaz de produzir. Essa espada foi chamada desde então de espada especial. Assim foi o início do seu processo de produção e passou a ser usada em todos os países. A ciência, portanto, detém o poder de multiplicar Masamune em 1 milhão. E onde está esta ciência? Na mente humana. Deus nada criou que pudesse ser jogado fora. Através do estudo e da dedicação, qualquer coisa com algum engenho da força mental poderá ser utilizada. Vocês possuem a mente. Quando põem em funcionamento o raciocínio, tem dentro de si um tesouro infinito. Com a utilização plena desse tesouro infinito, a sua mente fazendo o trabalho da melhor maneira possível, inventando com precisão, vocês serão ensinados, de maneira imperceptível, a acrescentar tungstênio e molibdênio ao aço, como fez Masamune. O esforço devotado traspassa uma pedra. A época atual necessita de 1 milhão de Masamune. É a época em que, com a mente de Masamune, se faz ciência. A força mental aumenta quanto mais a utilizamos. A sua força e a sua inteligência não pertencem somente a você. Elas existem para o bem do país, para o bem público, para proteger o seu país. Como estamos numa época de produção em massa, da economia internacional, também não poderá deixar que a sua mente crie meios somente para o próprio bem-estar. Deve encontrar meios para que qualquer pessoa possa agir fácil e amplamente. Eu descobri um meio para a fácil compreensão do despertar espiritual a todos, através de letras impressas. O despertar espiritual era antigamente considerado possível de ser atingido somente após longos períodos de práticas ascéticas, pelo contato direto de espírito para espírito, de homem para homem, de mestre a discípulo. Não eram usadas palavras escritas nem comunicações orais. Se só é possível atingir o despertar espiritual através do contato direto de ser humano para ser humano, de mestre para discípulo, esse método não mais serviria para a época atual. Assim, eu descobri um meio de produção em massa do despertar espiritual através da imprensa, de uma só vez imprimindo milhões de folhas para distribuição em forma de livros.
Semelhante processo se dá no mundo científico. Um trabalho difícil, minucioso e preciso que antigamente era executado somente por um perito de grande experiência, hoje pode ser feito com a descoberta de uma máquina que o fabrica com perfeição, até por um leigo, só com a pressão digital, e muito melhor que os peritos de outrora. Chegamos a uma época de maior adestramento mental que físico. Atualmente é a época dos vencedores da mente. Leitores, vamos pensar, fazendo trabalhar a nossa mente para descobrirmos a maneira de uma pessoa dar a 1 milhão de não profissionais a capacidade de fazerem o mesmo que os peritos. Sejamos cuidadosos em quaisquer coisas, pois são a vida de Deus. Quando tudo é visto através da mente científica, o lixo, a fumaça, tudo se transforma em maravilhoso tesouro necessário ao homem. Antigamente não havia outra saída senão desprezar os restos de carvão queimado. Atualmente são transformados em cimento. Perante a ciência, tudo adquire valor. O que vocês julgavam simplesmente um pedaço de pau ou uma folha inútil de rascunho, começaram a ter utilidades maravilhosas, movendo motores e transformando-se em pólvora. Daqui por diante, creio que serão criadas coisas de muito valor a partir daquilo que está sendo desprezado atualmente. Deve-se saber que agora o homem como Deus pode criar coisas fabulosas a partir de coisas insignificantes. Uma folha amassada após o rascunho, um prego, um pedaço de borracha. Tenhamos desvelo por tudo. Tudo é maravilhoso tesouro, presenteado por Deus. Deus espera que nós, usando da inteligência, sejamos capazes de descobrir o caminho para utilizá-lo. Que alegria para nós! O homem pode ser aquilo que julga ser. Vocês pensam que não são gênios capazes de fazer descobertas? Aquele que se amesquinha será por outros amesquinhado. Todo ser humano pode tornar-se aquilo que se imagina ser. Aquele que pensa ser imprestável não terá outro caminho senão ficar imprestável. Aquele que crê, eu vou ser um grande homem, tenho certeza, infalivelmente tornar-se-á grandioso. O ser humano pode tornar-se aquilo que pensa ser. Para se tornar grande. Quando se diz que o homem pode se tornar como imaginar, isso não quer dizer que poderá tornar-se grandioso com preguiça e indolência. É preciso externar a força total. Chamamos essa força total de sinceridade. Quando se externar totalmente a sinceridade, surgirá uma sabedoria incomum, nunca antes imaginada pela inteligência humana. Quando estás no caminho da sinceridade, Deus protege, mesmo que não peças. Este verso de Michizane Sugawara está ensinando que quando se externa a força total, as vibrações do Espírito de Deus e da própria pessoa se ajustam totalmente, e aí se manifesta a misteriosa força de Deus. Deus é força invisível, e assim sendo, nós percebemos a sua presença quando o nosso espírito se ajusta com a sua frequência, de maneira semelhante à frequência de rádio. A invenção do anil artificial. Um inventor esforçou-se muito pensando em criar anil artificial. Antigamente era chamado anil de awa e era um corante azul que se extraía de um vegetal chamado anileira. No início não conseguia obtê-lo satisfatoriamente. Começou a dedicar-se intensamente. Um dia estava muito atarefado cozendo naftalina em ácido sulfúrico e por descuido quebrou o bulbo de vidro de um termômetro de mercúrio que se derramou no preparado. Devido a isso, formou-se instantaneamente o anil artificial que até então não fora possível ser criado. Num invento, o caminho abre-se inesperadamente e concebe-se uma boa maneira de resolver quando se prossegue o trabalho com dedicação, até o último momento, mesmo estando esgotada a força humana. Dedicar-se verdadeiramente é o caminho para chamar a força de Deus. Mesmo trabalhando numa fábrica, poder-se-á com certeza obter outra forma melhor e simples de trabalho. Quando se externar a força até o ponto em que mais que isso seja impossível, dedicando-se de corpo e alma ao trabalho atual, então encontrar-se-á repentinamente um bom caminho. Para ser natural. Outra maneira de receber a força de Deus é ser espontâneo, natural. Combinando-se oxigênio com o hidrogênio, obtém-se água.
é um fato muito natural e as descobertas do mundo científico são possíveis graças a essa lei natural. Se as pessoas em geral pensam que a descoberta é algo difícil, é porque pensam ter na natureza uma constituição realmente complexa e difícil. Só pelo fato de ter caído mercúrio no ácido sulfúrico obtém-se facilmente anil artificial. É possível inventar com simplicidade. É um erro pensar que somente pessoas inteligentes ou superdotadas possam fazer descobertas. É necessário simplesmente conceber naquele momento a ideia de jogar mercúrio. É muito simples, mas é preciso conceber a ideia. Contudo, as pessoas que se esforçam integralmente veem o auxílio da sabedoria divina. E a isso se denomina inspiração. Mesmo que a pessoa não pense intencionalmente em jogá-lo a fim de inventar algo, natural e casualmente será aberto o caminho para esse ato. Este é o caso da pessoa que recebeu a sabedoria divina. As pessoas que recebem sabedoria de Deus facilmente têm bom êxito. Se essa pessoa inicia algo, infalivelmente dará certo. Isso acontece casualmente. O que é o acaso? É a força de Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos e até o próximo vídeo com o capítulo 4 do livro Dinamize Sua Capacidade de Masaharu Taniguchi.